Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. A todos e a todas aqui presentes na 16ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica. Meu nome é Joyce Pereira Pérez e, junto comigo, outras autoras estão no trabalho, que é a pós-doutora Maria de Fátima Ramos de Andrade e a doutora Irineia Aparecida Santos da Silva. O meu trabalho é um recorte da minha dissertação de mestrado de 2024 na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e o estudo é sobre a autoeficácia docente na educação especial e inclusiva, as percepções dos professores do atendimento educacional especializado. Então, falando do AEE, é preciso dizer que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela exigiu muitas mudanças, tanto estruturais quanto do trabalho pedagógico dos professores. E, atualmente, o foco não é apenas o acesso e a garantia da matrícula dos estudantes nas escolas, mas também a garantia da aprendizagem efetiva. E o atendimento educacional especializado, ele surgiu como a principal ponte para eliminar as barreiras desses estudantes no ensino regular. Portanto, o professor do AE, ele é o protagonista, né, no processo de inclusão dos estudantes com deficiência. Eles atuam prioritariamente na sala de recursos multifuncionais, que exige um papel de múltiplas competências simultâneas, que são a criação de estratégias pedagógicas, tecnologias assistivas e a articulação suplementar e apoio contínuo da equipe escolar. Então, a complexidade dessa rotina exige muito mais que conhecimento técnico do professor do AE, exige a autoconfiança. E aí, esse estudo se dedicou a investigar o senso de autoeficácia dos professores do AE na rede municipal de ensino de São Paulo. Os eixos de análise desse trabalho foram as características da formação profissional, as práticas pedagógicas desenvolvidas no AEE e as barreiras e os desafios presentes no contexto escolar. Para falar sobre a autoeficácia, nós nos apropriamos da teoria social cognitiva de Albert Bandura, que se resume, né, a essa frase colocada aqui: saber o que fazer não é o mesmo que acreditar que se pode fazer, né? Então, essa teoria, ela fala que existe a expectativa de um resultado quando a gente se envolve num determinado trabalho, e isso traz a crença de que a nossa ação vai produzir um efeito. Mas também existe a nossa expectativa de eficácia, que é a convicção que o ser humano tem na própria capacidade de executar ou não, né, uma tarefa com sucesso. A autoeficácia, ela tem 4 fontes. As experiências de domínio, né, que é a capacidade de sensação de sucesso pessoal numa determinada tarefa. As experiências vicárias, que partem principalmente da observação dos professores. Então, quanto mais experiências positivas em estágios, em observação dos pares, isso traz também a construção, né, da autoeficácia do ser humano. A persuasão verbal, ou seja, a capacidade, né, de, através do diálogo, conduzir situações com foco na execução das tarefas, e os estados emocionais e fisiológicos que influenciam diretamente a nossa capacidade de exercer alguma atividade. Isso tem um impacto,
né, na questão da prática pedagógica, né? No campo da educação especial, a percepção de competência do professor dita o ritmo da inclusão dos estudantes com deficiência. E os estudos revelam que os níveis mais altos de autoeficácia do professor resultam em maior abertura para práticas inclusivas, maior persistência diante dos obstáculos e das dificuldades impostas na realidade do dia a dia, e uma disposição mais ativa para experimentar e adaptar novas estratégias de ensino. O desenho metodológico do estudo foi quantitativo, transversal, exploratório e correlacional entre as variáveis. Foram investigados dentro desse processo 61 professores do AEE, dentro da Diretoria Regional de Educação Pirituba-Jaraguá, que é uma das 13 diretorias existentes dentro da rede municipal de São Paulo. A amostra contou com 61 professores que atuam nas salas de recurso multifuncional, atendendo o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, ou seja, todo o ensino fundamental. Algumas características que nós percebemos foi a predominância, né, do gênero feminino, mulheres, a ampla experiência profissional no magistério e uma sólida trajetória formativa. Todos os professores com formação em pedagogia e mais de uma especialização em educação especial. E aí, o instrumento utilizado para essa investigação foram um questionário sociodemográfico, uma ficha de caracterização dos estudantes e a escala de eficácia docente para práticas inclusivas, né? É uma escala que foi adaptada, né, originariamente, né, por Sharma, Loriman e Forlin, no ano de 2012. Ela avalia duas dimensões: o senso de autoeficácia na regência em sala de aula e também no planejamento e colaboração pedagógica. E aí nós temos esse retrato sobre a autoeficácia docente nesse grupo que nós investigamos. De 96 pontos, né, que é o índice, é o score maior da escala, nós obtivemos um total de 61 pontos, o que revela níveis de autoeficácia médio a alto entre os participantes. Pensando nos dois aspectos da escala, o planejamento e a colaboração pedagógica foi onde nós encontramos uma pontuação maior, ou seja, os professores se sentem mais autoconfiantes, com senso de autoeficácia maior, quando existe o planejamento e a colaboração nesse aspecto. No aspecto de regência e sala de aula, o desempenho foi um pouco menor. Nos fatores de correlação, nós encontramos associação positiva, ou seja, o aumento da autoeficácia com relação aos profissionais com mais idade e tempo de trabalho profissional, a experiência no magistério, né, que traduz muito as experiências de domínio, o tempo de atuação específico, como a professor do atendimento educacional especializado, o número de especializações cursadas e as práticas de articulação pedagógica entre o AE e o ensino regular, o chamado trabalho colaborativo na nossa rede. Os aspectos que nós encontramos como barreiras, ou seja, aspectos que diminuem a percepção de autoeficácia dos professores, foi a insuficiência de recursos humanos, as dificuldades estruturais do ambiente escolar e as barreiras atitudinais, né? Ou seja, preconceito, falta de apoio da comunidade escolar. Ou seja, a infraestrutura e o clima escolar impactam diretamente a força psicológica do docente. E a força transformadora da colaboração, né, é um achado do estudo que é muito importante ser considerado. Por quê? A experiência constrói a base, mas a colaboração é o verdadeiro catalisador dos processos de inclusão dos estudantes com deficiência. Os professores que vivenciam forte articulação entre o atendimento educacional especializado e o ensino regular apresentam os níveis mais elevados de autoeficácia. Então, a troca de saberes e a construção conjunta de estratégias fortalecem
o suporte ao estudante e mitigam, diminuem o isolamento profissional dos professores do AEE. Apesar da alta qualificação e da autoeficácia moderada, alta dos professores, a resiliência individual, ela não substitui a estrutura sistêmica que deve existir como apoio aos professores. A ausência de recursos pedagógicos adequados e a presença de barreiras atitudinais ainda ameaçam severamente a efetividade das políticas públicas de educação inclusiva. E aí, para o futuro, a gente entende que é necessário a valorização do profissional do AEE, porque ele é um alicerce insubstituível da educação verdadeiramente inclusiva. Então, é necessário que haja expansão de programas de formação continuada de qualidade, o combate às barreiras atitudinais e estruturais e a institucionalização de espaços garantidos para o planejamento colaborativo, que, como o estudo mostrou, é realmente o que mais traz o aumento da sensação de autoeficácia desse professor. Então, eu agradeço, aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada pela participação de todos e aqui estão as referências utilizadas no estudo. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.